Kupch, o ocultista obcecado. Califórnia, anos 60. Quem me enviou esse relato foi uma moça lá de Salvador, Bahia. E a história é da tia dela e do esposo, José Rodrigo e Vera. Ela conta que era no ano 60, a Vera e o Rodrigo haviam acabado de se formar e de se casar. Então, um amigo deles que morava na Califórnia, o convidou para trabalhar na mesma área, né, que ele trabalhava, até porque esse amigo havia se formado junto com o José Rodrigo e já estava trabalhando lá nos Estados Unidos. Então, ele conseguiu um trabalho, né, e esse casal foram morar e trabalhar nos Estados Unidos. Então, chegando, o Rodrigo já começou logo de cara a trabalhar, porque o emprego já estava, né, já era certo. E a Vera começou a procurar imóveis para alugar. Enquanto isso, eles estavam morando, ficaram, né, hospedados na casa do amigo do Rodrigo e da Vera. E ali, certa vez, ela e a amiga procurando uma casa para alugar, certa vez uma senhora a abordou, né, e perguntou se ela estava ainda procurando um imóvel para alugar. E ela falou que sim, e a senhora levou, né, a Vera para ir olhar uma casa. Era uma casa muito antiga. Ela conta que a cidade que eles, né, estavam morando, que eles moraram, né, depois eles vieram embora. E ali, pessoal, a cidade era muito antiga, tinha muitos imóveis antigos, prédios muito antigos, pré-históricos. E ela conta que essa senhora se interessou muito para alugar uma casa para esse casal, o Rodrigo e a Vera. Então, a Vera não gostou muito da casa porque era uma casa muito antiga e dos lados havia prédios muito antigos. Então, ela de cara ela já sentiu uma energia muito densa. Então, ela já não gostou, mas de tanto a mulher insistir, essa senhora de 70 anos insistir e colocar o aluguel num preço maravilhoso, ela aceitou. Então, mudaram, né? E eles começaram a mobiliar a casa. E a Vera, no dia que ela foi assinar o contrato, né, do aluguel, ela observou o nome do dono do imóvel. Então, pessoal, passou-se o tempo e ela começou a perceber coisas estranhas. No imóvel do lado também pertencia a este senhor. Ela não sabia quem era esse senhor, ela não conhecia. Até que certa vez ela começou a observar que naquele imóvel, naquele prédio antigo, ela via aquele carro chegando e aquele homem de preto, né, aquele homem que usava um chapéu preto, uma capa preta até aos pés, entrava ali naquele lugar. E quando era sexta-feira, havia coisas lá dentro, algum evento, alguma coisa, ela não sabia até então o que era, mas havia coisas, movimento a noite todinha e só cessava pela manhã. E certa vez estava chovendo muito, pessoal, e esse homem chegou lá, mais 2 carros de pessoas, eram uns caras muito esquisitos, eram uns caras de preto. E ali, pessoal, ela observou que havia uma pessoa, né, coberta. Eles entraram segurando um do lado e outro do outro com a pessoa coberta, né? E eles levaram lá para dentro. Aquilo deixou ela bem grilada, mas até então ela não desconfiou de nada. E ela conta que nessa sexta-feira chovia muito e ali ela escuta gritos, né, dentro daquela casa e escuta pessoas falando alto, como se tivesse uma briga. Então, pessoal, ela escuta pancadas, né, aquela pancadaria, e houve aquele silêncio. E depois, pessoal, por volta de 11 horas da noite, houve muitas gargalhadas e conversas. Mas até então ela não sabia de nada. Passou-se o tempo, ela conta que toda sexta-feira havia esse ritual. E teve uma sexta-feira, pessoal, que foi demais. Ela conta que escutou choro de criança, escutou choro de pessoas adultas, né? E ali deixou ela bem grilada. E certa vez ela encontrou com essa senhora, né? E ela contou, né? Ela não sabia de nada, né? Não sabia o perigo que ela estava passando, né? Correndo. Então ela foi contar do que ela estava escutando naquele imóvel. E ela falou que não estava gostando da casa porque tinha um senhor de preto que levava umas pessoas para lá e foi contando. E essa senhora, mal sabia ela que essa senhora fazia parte dessa seita, né, dessa coisa oculta. E essa senhora foi nos ouvidos do dono da casa, que aquele homem de preto era o dono da casa que a Vera e o Rodrigo estavam morando. Então,
esse homem começou a perseguir eles. Mas ela não sabia, até então ela não sabia que eles já estavam na mira. Aquela senhora a procurou para oferecer a casa, insistiu tanto para que esse casal fosse morar, porque eles já estavam na mira desse grupo, né? Vamos dizer assim, esse grupo secreto, né? Esse grupo oculto, né? Quer dizer, então eles não sabiam, mas eles já estavam na mira desse povo e ela não sabia, e ela ainda foi contar essas coisas aí para aquela senhora. Então foi quando começou a perseguição. Esse senhor disse que se ela quisesse sair da casa, ela ia ter que ir para uma casa que ele indicasse. Então ela, nossa, não, mas eu não preciso, eu vou para outra. Não, você não vai sair. E aí começou. E ela teve uma discussão. Ela chegou até a pensar que esse homem estivesse apaixonado por ela. Mas mal sabia ela que ele estava querendo, era a vida dela mesma e do esposo dela. Então, pessoal, passou-se o tempo e ela ficou com aquilo na cabeça. E a amiga dela começou a procurar outra casa, porque começaram a desconfiar, né? E ali eu sei que ela, quando foi numa sexta-feira, houve outro ritual, né? E nesse ritual, pessoal, Deus é tão bom, Deus nunca desampara aqueles que buscam, que oram. Ela disse que orava muito, pedia a Deus, né? Pensando na família dela aqui no Brasil. Deixa eu ajeitar aqui esse negócio. Ajeitar aqui. Então, pessoal, ela conta que não sabia, né? Então, assim, ela conta que quando foi nessa sexta-feira, ela pediu a Deus uma luz, que Deus desse assim uma luz, mostrasse, porque ela estava com medo. Aquele homem não queria que ela fosse para outro lugar. Ele quis mandar, assim, tipo, ele era com tanta autoridade que ele dizia, não, eu estou procurando, eu vou botar você em outro lugar. Você não... uma amiga minha já encontrou. Não tem explicação. Vai ser onde eu te mandar. Era assim que ele falava. E ela começou a ter muito medo, e o esposo também com muito medo, né? Então, numa sexta-feira, ela pediu que Deus desse uma luz para ela. E ali, numa sexta-feira, lá chegam os carros, né? E o cara desce e ela escondida atrás de uma cortina, numa janela, ela disse que observando. Só que ela sabia que ele sabia que ela estava observando. Aí, pessoal, ela começa a orar dentro de casa. Ela disse que o suor chega pingava de tanto nervoso. E passou-se o tempo e começou o barulho, né? Eles faziam lá uns cantos, né? Eles cantavam, faziam lá um ritual, né? Então, pessoal, ela conta que daí a pouco, era por volta de mais ou menos 9 horas da noite, quando começa um cheiro de fumaça muito forte e um negócio estalando. Pessoal, eles estavam fazendo um ritual de que eu não posso falar aqui. E nessa hora, pessoal, Deus desceu a mão de poder dele, que eu digo que é Deus quando tem plano na vida de uma pessoa, né? E houve um incêndio, pessoal. Houve um incêndio onde muitas pessoas que estavam lá participando desse ritual foram queimados, se queimaram, né? E aquela pessoa já estava, pessoal, em óbito, né? Já tinha feito o sacre. Então, assim, aquela pessoa já, né, virou churrasco. E ali, pessoal, nessa hora, a vizinhança viu, chamaram polícia, bombeiro, e foi nessa hora que, quando a polícia chegou e os bombeiros, pessoal, foi quando descobriram o que estava acontecendo, né, naquele local. Aí descobriram toda a identidade desse homem, né, que ele não era dos Estados Unidos, ele era de outro país, mas que ele tinha esse grupo ocultista, né, lá nessa cidade, e que foi quando eles começaram a descobrir tudo, pessoal. As pessoas que tinham desaparecido, famílias que haviam desaparecido, né? E que tinha passado pela mão daquele homem, daquele grupo ocultista, né? E ali, pessoal, foi quando foi descoberto. E dali foi quando os envolvidos, muitos que estavam envolvidos, que foram depor, né? Contaram, né? Tiveram, né, que explicar tudo. E contaram, né? Que aquele casal já estava na mira desse povo. Mas Deus é tão fiel que não deixou, né? Deus poupou eles. E é isso, pessoal. E aí ela conta que depois ela mudou para outra cidade. Ela saiu daquela cidade e ficou por muito tempo morando, né, nessa cidade. Depois, com muito tempo que eles, né, aí vieram embora para o Rio de Janeiro. E pronto. E aí ela contava essa história. A tia dela contava essa história, né, para a família. E hoje eu estou contando para vocês que quem me viu foi a sobrinha dela,
que mora na Bahia, tá bom? Então, um beijo, pessoal. Quem gostou do relato, vão me seguindo e fiquem todos com Deus, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo relato, se Deus quiser. Tchau, tchau, galerinha. Deixa aí o like, viu? Pra me fortalecer. Tchau!